Os 5 exames obrigatórios para fazer depois dos 65 anos. Tem uma coisa queimando dentro do seu corpo neste exato momento, e talvez você nem perceba. É invisível, silenciosa, mas dia após dia vai apagando sua energia, travando suas articulações e acelerando o desgaste dos seus órgãos. É como se uma fogueira estivesse acesa dentro de você. Só que em vez de calor, ela espalha cansaço, inchaço, dores insistentes e até insônia. Muitos dizem que é a idade chegando, mas não é. É inflamação. A maioria das pessoas com mais de 60 anos convive com essa inflamação crônica todos os dias e nem sabe. Ela não dói de imediato, mas enfraquece o coração, afeta o cérebro, destrói as articulações e abre as portas para doenças graves como pressão alta, diabetes, Alzheimer e até câncer. E o pior, ela não aparece em exames simples, vai corroendo em silêncio, até que o corpo não aguenta mais. Por isso, hoje, eu preciso te mostrar 2 coisas que podem mudar completamente sua saúde a partir de agora. A primeira é um anti-inflamatório natural que talvez esteja aí mesmo, dentro da sua cozinha, e que pode começar a apagar esse fogo por dentro de maneira poderosa. Um chá simples, caseiro, barato e com efeito profundo sobre o corpo. Algo que aprendi ao longo dos anos com pacientes reais e que funcionou melhor do que muitos medicamentos caros. E a segunda, ainda mais importante, são os 5 exames obrigatórios que todo idoso com mais de 65 anos deveria fazer para evitar surpresas ruins. São exames que salvam vidas e que, infelizmente, muita gente deixa para depois, quando o tempo já se tornou um inimigo. Portanto, se você está acima dos 50 anos, tem dores constantes, sente inchaço ou cansaço fora do comum, ou simplesmente deseja viver com mais saúde e liberdade, preste atenção no que vem a seguir. A verdade é que poucos contam sobre inflamação após os 60. Quase ninguém fala disso. Mas essa inflamação silenciosa é uma das causas mais comuns de perda de autonomia na velhice. Ela não provoca alarme, não dá febre, não grita, apenas se instala e começa a corroer aos poucos tudo aquilo que o corpo levou décadas para construir. Ela endurece os vasos, dificulta a circulação, interfere na produção de hormônios e causa pequenas falhas no sistema de defesa. O resultado aparece nas dores inexplicáveis, na pressão que sobe sem razão, no intestino que muda de comportamento, no sono que não chega, na memória que falha. A ciência já mostrou que por trás da maioria das doenças degenerativas há um processo inflamatório crônico escondido. E sabe qual é o pior? Muitas vezes ele começa com algo simples: alimentos inflamatórios no dia a dia, estresse constante, falta de descanso profundo. Uma rotina que vai, lentamente, apagando o brilho da saúde. Pesquisadores do Instituto de Envelhecimento Saudável demonstraram que a inflamação é um dos maiores marcadores de declínio físico e mental após os 60 anos. Homens e mulheres que apresentam níveis elevados de inflamação têm mais riscos de quedas, fraturas, depressão e demência. E tudo isso, muitas vezes, sem apresentar nenhum sintoma visível por anos. É por isso que não basta tratar as dores com pomadas ou comprimidos. É preciso apagar a origem, cuidar da raiz. Restaurar o equilíbrio por dentro. E a boa notícia é que existem formas simples e eficazes de fazer isso. E algumas estão ao alcance de qualquer pessoa. Como diz a palavra em Provérbios, a sabedoria é como uma fonte de vida para quem a possui. Quem aprende a escutar os sinais do corpo evita dores futuras. Quem planta hoje a decisão de se cuidar, colhe amanhã a liberdade de viver com dignidade. A inflamação não avisa, ela se instala. E quanto mais tempo deixamos passar, mais difícil é reverter. Por isso, quando entendemos que o corpo dá sinais discretos antes do colapso, começamos a enxergar que ainda há tempo para mudar. Tempo para apagar essa fogueira escondida e reconstruir a saúde de dentro para fora. O anti-inflamatório caseiro, escondido na sua cozinha.
No meu consultório, atendi uma senhora chamada Dona Irene. 72 anos, joelhos inchados, dores constantes, sem conseguir dormir direito. Tomava anti-inflamatórios há meses, mas o alívio era curto e os efeitos colaterais começaram a pesar. Na primeira conversa, ela me disse uma frase que nunca esqueci. Doutor, parece que meu corpo está cansado de lutar. Sugeri algo simples. Um chá feito com 2 ingredientes que muita gente tem em casa: cúrcuma e limão. Ela torceu o nariz, desconfiada, mas aceitou o desafio. 3 semanas depois, voltou andando sem apoio, sorrindo. Disse que as dores haviam diminuído, a barriga desinchado e que finalmente estava dormindo uma noite inteira. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados do mundo. Seu principal composto ativo, a curcumina, atua como um apagador de inflamações internas, regulando as defesas do corpo e combatendo o estresse oxidativo. Já o limão potencializa essa ação, ajudando na absorção e oferecendo uma dose poderosa de antioxidantes e vitamina C. Juntos, eles formam um chá de sabor marcante e efeitos profundos. Basta uma colher de café de cúrcuma em pó, o suco de meio limão e uma xícara de água quente. Misture bem, deixe amornar e tome preferencialmente à noite, antes de dormir. Quem prefere pode adoçar com um pouco de mel puro ou acrescentar um pedaço de gengibre fresco. Este simples preparo age como um sinal para o corpo parar de atacar a si mesmo. Ele ajuda a limpar o sangue, acalmar as articulações e favorecer a regeneração celular. E o melhor, sem agressões ao estômago, sem riscos ao fígado, sem os efeitos colaterais comuns aos medicamentos. Não se trata de mágica, é a sabedoria da natureza, alinhada à ciência, devolvendo ao corpo o poder de se curar. A inflamação, muitas vezes, é alimentada pelo que colocamos no prato, mas também pode ser vencida com o que escolhemos colocar na xícara. É na simplicidade que a saúde começa a renascer. E quando o corpo encontra descanso por dentro, tudo começa a se alinhar por fora. As 3 formas de usar esse chá para potencializar os resultados. Dona Irene seguiu tomando o chá todas as noites, mas o que acelerou ainda mais sua melhora foi ajustar o modo de preparo. Pequenos detalhes fazem grande diferença. O corpo responde com mais eficiência quando sabe o que esperar, e o uso consistente é o segredo do efeito profundo. A primeira forma é a tradicional: água quente, cúrcuma em pó e limão espremido. Mas a cúrcuma precisa de um estímulo para ser melhor absorvida. Por isso, uma pitada mínima de pimenta do reino é essencial. Ela contém piperina, uma substância que aumenta em até 20 vezes a absorção da curcumina. Não altera o sabor, mas faz toda a diferença no resultado. A segunda forma é para quem sente o estômago mais sensível. Neste caso, recomenda-se tomar o chá após uma refeição leve. Acrescentar um fio de óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem ajuda a proteger a mucosa gástrica e ainda potencializa a absorção, já que os princípios ativos da cúrcuma são lipossolúveis, ou seja, se dissolvem melhor na presença de gordura saudável. A terceira forma é para quem quer um efeito mais restaurador durante o sono. Tomar o chá morno, logo antes de deitar, relaxa os músculos, acalma o sistema nervoso e ajuda a induzir um sono mais profundo. Acrescentar um pedaço pequeno de gengibre ou canela em pau melhora a circulação, reduz o inchaço e fortalece o efeito anti-inflamatório, especialmente nas articulações. Essas 3 variações permitem que o corpo se adapte e aproveite o melhor que a natureza oferece. Não há necessidade de exagero. Uma xícara por dia, com regularidade, já é suficiente para iniciar um processo silencioso de recuperação. Com o tempo, muitos relatam melhora no sono, leveza ao acordar, redução de dores matinais, melhora na digestão e até mais disposição para atividades simples do dia a dia. É como se o corpo começasse a reaprender a funcionar sem precisar brigar contra si mesmo.
Na maioria das vezes, o caminho da cura não é espetaculoso. Ele é discreto, constante e profundo, como a natureza, como a vida que renasce em silêncio depois da chuva. É nesse compasso que a saúde vai sendo restaurada. Palavra por palavra, gole por gole, dia após dia, a solução completa está em suas mãos. Muitas vezes, uma simples mudança na rotina revela caminhos que estavam escondidos havia anos. Quando Dona Irene começou a se sentir melhor, a primeira coisa que me disse foi que queria aprender mais. Queria saber o que comer, como preparar, o que evitar. Porque quando a dor vai embora, a esperança volta, e com ela vem a vontade de viver bem, com autonomia e dignidade. O que ajudou Dona Irene pode ajudar muita gente. Por isso, reunimos as receitas mais eficazes, seguras e acessíveis que usamos com nossos pacientes ao longo dos anos em um material exclusivo. Receitas naturais, anti-inflamatórias, pensadas especialmente para pessoas acima dos 50 anos que querem reduzir dores, recuperar energia e proteger o corpo do envelhecimento precoce. Se você sente que precisa de um direcionamento claro, esse guia foi feito para você. Ele está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas não é qualquer coisa. É um verdadeiro manual de sabedoria prática, baseado naquilo que funciona, que dá resultado, que respeita o ritmo do corpo e da natureza. Porque viver com saúde não deveria ser um privilégio, deveria ser o normal. E a decisão de mudar não precisa ser adiada mais um dia sequer. Você pode começar hoje, agora, do jeito que está, com o que tem. O primeiro passo é seu. O resto, a natureza cuida com calma e profundidade. Como sempre fez, como sempre fará, quando encontra espaço, quando encontra acolhimento, quando encontra uma escolha. Os 5 exames obrigatórios que salvam vidas, depois dos 65 anos. Cuidar da inflamação é essencial, mas há outra atitude que pode fazer diferença entre detectar um problema no começo ou enfrentá-lo já avançado. Muitos esperam sentir dor para procurar um médico, mas a dor, na maioria das vezes, é o último sinal. Antes dela, o corpo já gritou em silêncio diversas vezes, e há exames que funcionam como alertas, como sinais colocados no caminho para evitar quedas futuras. O primeiro deles é o PCR de alta sensibilidade, um exame simples, feito com uma gota de sangue que mostra se há inflamação escondida circulando no corpo. Mesmo sem sintomas, ele pode indicar o risco de doenças cardiovasculares, artrite, diabetes e outros distúrbios relacionados ao envelhecimento. Junto com ele, o hemograma completo revela sinais de infecção, anemia, alterações na imunidade e outras pistas valiosas sobre o estado geral do organismo. O segundo é o exame de vitamina D. O corpo envelhecido tem mais dificuldade em absorver essa vitamina essencial, mesmo com exposição ao sol. Níveis baixos de vitamina D estão ligados à fragilidade muscular, depressão, queda de cabelo, baixa imunidade, dores crônicas e aumento do risco de fraturas. Sem contar o impacto direto sobre o sistema imune, que fica vulnerável. O terceiro é o exame de função renal, que mede ureia e creatinina. Os rins, muitas vezes, falham em silêncio. Quando os sintomas aparecem, o prejuízo já está feito. E basta uma alteração discreta nesses marcadores para descobrir precocemente uma sobrecarga nos filtros do corpo, o que pode ser revertido com ajuste na alimentação e no uso de líquidos corretos. O quarto é a colonoscopia, ou, quando não for possível, o exame de sangue oculto nas fezes. O câncer de intestino é um dos que mais crescem entre pessoas acima dos 60 anos. E ele é traiçoeiro, silencioso por anos. Mas quando detectado no início, as chances de cura superam 90%. Um exame simples pode evitar meses de sofrimento e tratamentos agressivos. E o quinto é a densitometria óssea. A perda de massa óssea acontece em silêncio, até que um dia, uma queda boba provoca uma fratura grave.
quadril, coluna, punhos. Os ossos ficam frágeis, mas ainda há tempo de fortalecer com alimentação, exercícios e suplementação correta. A prevenção não exige muito, apenas atenção e responsabilidade com o próprio corpo. Esses exames não são luxo, são cuidado. São como janelas que se abrem para revelar o que os olhos não conseguem ver. Quem faz, se antecipa. Quem ignora, arrisca. E quando se passa dos 65, a escolha de fazer ou não fazer pode determinar o tipo de vida que se terá nos próximos anos. Autonomia ou dependência. Clareza ou incerteza. Liberdade ou arrependimento. O que acontece com quem ignora? Tudo isso. No silêncio do consultório, muitos chegam com o olhar cansado e os ombros curvados. Não apenas pelas dores do corpo, mas pelo peso do tempo que passou sem cuidado. Gente que esperou demais, que adiou o exame, que ignorou o sinal, que confiou na sorte até ela falhar. E quando falha, o preço é alto. Perde-se mobilidade, perde-se autonomia, perde-se a liberdade de ir e vir. Já acompanhei homens que começaram a depender dos filhos até para tomar banho. Mulheres que não conseguiam mais subir um degrau sem ajuda. Famílias desestruturadas porque alguém precisou parar tudo para cuidar de quem não se cuidou. A dor não se restringe ao corpo, ela se espalha. Entra na casa, muda a rotina, cria um silêncio diferente. Um silêncio de frustração, de medo, de impotência. E tudo isso, muitas vezes, poderia ter sido evitado com medidas simples. Com um chá antes de dormir. Com um exame feito na hora certa. Com uma receita de comida de verdade, ao invés de tantos remédios todos os dias. É duro ver alguém perder o brilho nos olhos porque sente que está perdendo o controle da própria vida. E é por isso que cada pequena escolha conta. Porque o tempo não volta. Mas ele pode ser honrado, pode ser respeitado, pode ser vivido com dignidade. Como disse o filósofo Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E saúde não é questão de sorte, é questão de prioridade. Quem coloca a própria saúde como prioridade, caminha com mais firmeza, mais esperança e mais chance de atravessar os anos com a cabeça erguida e o coração em paz. Não existe remédio mais poderoso do que a decisão consciente de mudar. Não importa se você já passou dos 60, dos 70 ou até dos 80. Sempre há algo que pode ser feito hoje para transformar os próximos anos. E tudo começa com uma escolha, uma atitude, uma ação simples que aponta para um novo rumo. É por isso que o nosso guia de receitas para não ficar doente foi criado. Ele não é uma promessa vazia, nem uma solução mágica. É um caminho prático, seguro e estruturado para quem deseja viver com mais leveza, menos dor e mais autonomia. Um guia pensado para você, que não quer depender dos outros, que deseja envelhecer com dignidade e presença. Você encontra o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Leia com atenção. Escolha uma receita. Comece por uma mudança. E permita que seu corpo experimente o que ele merece há tanto tempo. Cuidado, respeito e reconexão com o natural. E me diga, qual desses exames você já fez? Qual deles ainda está adiando? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua resposta pode inspirar outras pessoas a tomarem a mesma atitude. Porque quando um decide mudar, muitos ao redor são tocados também. A boa notícia é que ainda dá tempo. Tempo de olhar para si com gentileza, de tratar o corpo como um templo, de restaurar o que foi negligenciado. A vida não exige perfeição, ela só pede atenção. E quem ouve esse chamado, mesmo em silêncio, já deu o passo mais importante, o primeiro. O resto vem com o tempo.